Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, em mais esse momento de devocional, para que nós possamos conversar com o nosso Deus, falar com Ele. Outro dia eu estava andando na rua conversando. Quando eu ando para cima e para baixo, eu abro a boca e fico conversando, né? Verbalizando, conversando com Deus. E aí passou uma senhora do meu lado e olhou assim, achou estranho. Esse rapaz está ficando doido. Ai, Jesus. Bom, antes de entrar no devocional, nós estávamos louvando, né? E estávamos ouvindo a canção da Gabriela Rocha. Eu não sei nem se essa canção é dela. Nenhuma condenação há. E muitas pessoas poderiam assistir o devocional de hoje, porque muitas delas, às vezes, revisitam o passado frequentemente, e ao revisitar o passado, isso causa um peso muito grande no coração dessas pessoas. Então, algumas perguntas para que nós possamos ruminar um pouquinho, pensar um pouquinho no devocional de hoje. Com qual frequência você tem revisitado o passado? Com qual frequência você vai lá no passado e olha para trás? Né? Você vai lá no passado e fica revisitando. Com qual frequência? Você faz isso muitas vezes? Quais são os motivos que te levam a revisitar o passado com frequência? É para recordar de coisas boas ou de coisas ruins? É para você recordar e ter motivo para orar ou para você recordar e ter motivo para julgar e aí julgar o próximo? Como tem sido a sua prática quando você olha para o seu passado espiritual? Como que você tem visto também o passado da pessoa que está ao seu lado, do seu próximo? Seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, da sua irmã, do seu irmão, do seu filho, da sua filha. Você tem olhado para o passado dessa pessoa e o que você tem pensado? Você tem orado para que essa pessoa não caia mais nesse pecado anterior que um dia ela teve? Ou você tem julgado e ficado com raiva, por qualquer que seja o motivo, ou até mesmo indignado? Você costuma refletir, não é recordar, porque recordar, muitas pessoas revisitam o passado e recordam, mas você costuma refletir sobre os momentos felizes e tristes da sua vida passada? Sim, porque se você nasceu de novo, nova criatura você é. E o que ficou no passado está no passado. Deus não se recorda mais. Mas quando você vai lá no seu passado, abrir lá o baú do seu passado, qual tem sido a sua atitude? Quais são os aprendizados que você tem obtido quando você olha para o seu passado? Será que você extrai coisas positivas ou será que você fica olhando só pelo lado negativo, pelo lado pejorativo do seu passado? Você olha para o seu passado e você entende que o passado que você teve te faz refletir ao ponto de se colocar no lugar do teu irmão que está pecando para não julgá-lo? Ou será que você olha para o seu passado e abre a boca para falar glória a Deus porque eu não sou mais assim? E aí você olha para o seu irmão do lado e você está julgando ele. Como que você lida com os erros do passado? Você está os repetindo aqui no presente? Qual é o equilíbrio entre registrar o passado com gratidão e viver plenamente no presente? Dá para ter um equilíbrio?
você o tempo todo ficar registrando o passado, o tempo todo falando do passado, e são sempre as mesmas coisas, e são sempre as mesmas falas, e todas as pessoas da sua família já sabem todas as histórias decoradas, e você revisita e fala, registra, registra, registra. Dá para ter um equilíbrio entre registrar o passado, mas também viver o presente? Dá para ter um equilíbrio? Assim como o apóstolo Paulo nos orienta a respeito dos extremos, para que nós tenhamos um equilíbrio. Vou fazer uma pergunta que eu fiz anterior, vou repeti-la. Você ora para que você e o seu irmão não caiam mais no pecado do passado? Ou você apenas fica recordando do passado, se indignando e com raiva por qualquer que seja o motivo? Se você puder, curva sua cabeça. Vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que ele trate conosco esse momento de devocional. Esse momento que nós dedicamos são 15, 20 minutos rápidos, mas que nos trazem sempre reflexões profundas. Bendito e maravilhoso Deus eterno, Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado porque até que o Senhor tem nos ajudado. Continua falando conosco, Pai, nesse devocional, porque somente nossas perguntas já nos faz refletir bastante sobre a nossa conduta. Obrigado, Pai Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor não deixa faltar nada para nós. E mais uma vez nós te pedimos o pão do dia de hoje. Nos guarda nesse dia, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bem, se você puder, você vai abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Eu estou compartilhando aqui na tela do Google Meet, para você que está no Instagram. Todos os dias de manhã a gente faz essa videochamada no Google Meet, onde eu compartilho a tela e a leitura da palavra. No final a gente bate um papo. A gente termina a live e a gente bate um papo aqui no Google Meet. Então, se você quiser participar assim também, sem precisar ligar a câmera, você vem aqui nesse Instagram aqui do Devocional Primícia, vai lá na biografia. Lá na biografia, na bio do Devocional, você tem um link para entrar no canal do WhatsApp. No canal do WhatsApp, todos os dias eu posto o link do Devocional, tá bom? Quem vai fazer a leitura de Hebreus capítulo 8, versículo 12 é minha tia Giane. Então, tia Giane, por favor, ligue seu microfone e faça a leitura para nós, por favor. Amém. A palavra do Senhor nos diz hoje: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Glória a Deus por Em isso. nome do Senhor. O Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor é maravilhosa. E hoje nós vamos refletir um pouquinho, nos próximos 10 minutinhos, talvez menos. Vamos refletir sobre a importância de olhar para o passado. Sim, é importante olhar para o passado. Com gratidão. Com gratidão. Olhar para o passado com sabedoria. Com sabedoria. Eu vou repetir de novo. Olhar para o passado com gratidão e sabedoria. Aprendendo com o que você e eu erramos. Nós erramos. E olhar com humildade, porque todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus nos revela que não há um justo sequer, nenhum justo, não há nenhum justo sequer. Isso é o que a palavra de Deus fala. Não há nenhum justo sequer nessa terra. Nenhum. O nosso passado é como um livro, é como um álbum. Você tem um álbum em casa? Todo mundo deve ter um álbum de fotos. Não sei que a gente vive mais no passado, onde as pessoas tinham um álbum de fotos. Hoje o álbum fica no Instagram, né?
Você vai lá, posta um álbum, vai lá no Facebook, quem tem Facebook ainda, eu tenho Facebook, e aí você coloca lá um álbum de fotos e ele fica lá registrado. Eu gosto muito mais hoje de postar as coisas na internet do que ficar com um álbum impresso. Também você pode colocar uma pasta lá no Drive e ficar lá no Drive, ou colocar uma pasta no computador repleto de fotos. É um álbum. Todo mundo tem um álbum, seja ele digital, seja ele impresso. Todos nós temos um álbum. E mesmo aquelas pessoas mais humildes que não conseguem ter um computador, uma rede social, ou até mesmo imprimir fotos, lá dentro do coraçãozinho dela, lá dentro da mente dela, ela tem um álbum repleto de sentimentos, emoções, repleto de coisas lindas e momentos tristes também no passado. Pessoas que passaram, que morreram talvez, que deixaram saudade, que deixam saudade até hoje, que vão deixar até o dia em que Cristo voltar, resolver então esse problema, nos arrebatando, e a gente ter lá um encontro com todos os nossos familiares que um dia já morreram no céu. Se assim for da graça de Deus, que aquelas pessoas estejam juntas e reunidas ali, conforme o plano de salvação do nosso Senhor. Nosso passado, ele é um livro repleto. Alguns momentos de riso, de alegria, outros marcados por lágrima, por tristeza, por falhas, né? No entanto, cada página desse álbum aí, nós encontramos lições. Cada página desse álbum nos traz lições. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para que a gente possa refletir, para que nós possamos refletir. Primeiro, nós olhamos para o passado para nos lembrar de momentos felizes, ou pelo menos esse deve ser o principal motivo de você olhar para o passado, para você se lembrar de coisa boa. De repente, o aniversário de 15 anos da sua filha, de 18 anos, do seu filho, como eu participei ontem do aniversário de 18 anos de um ex-jovem que agora passa a vigorar em uma vida adulta, digamos assim. Filmaram e vai ficar filmado, e daqui de repente a 20, 30 anos ele vai olhar para essa filmagem do passado, para recordar sobre esse momento feliz. E são esses momentos felizes que nós também recordamos. Então nós olhamos para trás para olhar para momentos felizes, o dia do nosso casamento, o dia do batismo, o dia de uma festa de aniversário, o dia que você ganhou um presente, o dia que eu ganhei o presente, que até hoje é o maior presente que alguém poderia me dar, que foi a minha Bíblia, né? A minha Bíblia, a minha irmã, com o meu cunhado, a minha irmã Joelma e o meu cunhado César me deram a Bíblia, e hoje eu faço dessa Bíblia um livro de estudo muito lindo. E depois a minha esposa me deu uma outra Bíblia. Essa já é maior, é uma outra Bíblia de estudo que eu também me regozijo demais quando eu leio ela. Ela é muito linda, essa Bíblia. E eu estudo bastante nela também. Então esse é o maior presente que alguém poderia dar, e esses momentos eles estão registrados no Instagram do Devocional Primícia. Tem o dia em que eu recebi essa Bíblia aqui e que eu abri a caixa dela, então a gente revisita as coisas boas, está lá gravado, depois você olha lá, a minha expressão de felicidade, eu estava muito feliz, porque eu estava desejando muito dessa Bíblia de estudo. Então a gente olha para o passado para lembrar sobre coisas felizes, sobre aquilo que nos traz alegria no nosso coração, gratidão, as vitórias que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, a cura de um câncer, a restituição da sua família, coisas felizes. Todo mundo olha para o passado para lembrar de coisa feliz também. Mas também nós podemos olhar para o passado e lembrar de momentos tristes, né? Porque embora possa ser doloroso, essas lembranças elas estão dentro do nosso coração. De repente a foto da sua mãe que você vai ver e ela já partiu, não está mais conosco em vida, e você vai pegar essa foto e vai repostar, e aquilo ali te traz um pesar no coração, a saudade bate, de repente é o seu pai que faleceu, de repente alguém que você ama que já não está mais aqui, e aquilo ali te deixa triste, não pelo fato da pessoa, mas pela saudade que bate, né? Ou um momento feliz que você teve com ela, ou um aniversário que você não passa mais ao lado dessa pessoa, e por aí vai. São momentos tristes que estão no passado e que nós revisitamos.
Também nós podemos olhar para o passado para não repetirmos os erros aqui no presente. Sabe, cada falta, cada tropeço, cada pedrinha que nós caímos, uma oportunidade aqui e ali de crescer e amadurecer, e você vai se aperfeiçoando, e isso vai te trazendo uma maneira de agir de forma mais madura, mais segura, mais eficaz. Você já sabe os caminhos das pedras e você não quer percorrê-las novamente. Reconhece, então, dessa forma que você é fraco, porque você sabe se você caminhar pelaquele caminho, você vai cair, então aquilo te traz aprendizado. Então você olha para o passado, extrai os erros, extrai a experiência para que você não repita esses erros que estão no passado e você então se torna mais seguro, mais preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. É importante ressaltar que quando nós olhamos para o passado, nós não devemos ficar presos na nostalgia do que já passou. Às vezes a gente olha para o passado e lembra daquela música, né, da década de 80, e aí você fica lembrando das coisas, de como, ai meu Deus. Então, assim, nós não devemos ficar nessa nostalgia, pelo contrário, nós devemos estar felizes pela nossa vida agora em Cristo Jesus, porque Ele nos deu e nos proporciona a salvação. Por mais que aquele momento nostálgico daquela música da década de 80 te traga uma certa felicidade, ainda assim, essa felicidade não é maior do que a felicidade de você estar salvo em Cristo Jesus, você e a sua casa estarem salvos. Quando Cristo voltar, nós vamos entoar louvores para Ele no céu, cantar, sabe, viver uma vida em paz, em um corpo incorruptível, onde não vai ter mais cabelo branco, ó, cabelo branco, nem barba branca, a gente não vai envelhecer, não vai dar aquela dor nas costas mais, né? A gente vai estar com disposição e ânimo para acordar, levantar todos os dias. Então a tua salvação é algo maravilhoso, é algo ímpar, e isso tem que te fazer feliz diariamente. Além disso tudo, nós também podemos olhar para o passado, para olhar para o passado do irmão. Porque às vezes a gente conhece, né, a pessoa que está do nosso lado, vive do nosso lado, convive. De repente é o seu pai, a sua mãe, a sua irmã. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um filho. E você olhar para o passado dele porque você o conhece. Pode ser o seu cunhado, pode ser a sua cunhada, pode ser um irmão da igreja que já te revelou o passado dele, o quanto ele era ruim, o quanto ele humilhava as pessoas. Eu estou me referindo a mim agora, o quanto Joel se humilhava as pessoas, o quanto Joel se era ignorante, o quanto Joel se era arrogante, o quanto Joel se era estúpido, o quanto Joel se era idólatra, e você conhece o passado do Joel. E aí você olha para o passado do Joel, se certas coisas te deixam indignados, ou certas coisas te deixam chateados, certas coisas você não consegue compreender, parece que você nasceu em santidade, parece que você não tem pecado. Parece que você olha para o seu irmão e diz: como é que pode? Por que que não errou? Por que que não fez isso antes? Por que que não fez isso antes? Por que que não agiu certo? Quando, na verdade, há menos de um ano atrás, você escolheu uma coisa completamente errada, foi completamente contra tudo aquilo que a sua família falou para você não fazer, ainda assim, por cabeça dura, você fez, você carrega problemas hoje da péssima decisão que você teve, e ainda assim você olha para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu cunhado, para a sua cunhada e o condena. Nós não devemos olhar assim para o passado do nosso irmão, muito pelo contrário. Jesus, ele não olha para o nosso passado assim. Ele sequer se recorda desse passado. Olha o que está escrito aí na tela do seu celular. Por favor, olha o que está escrito aí na sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade,
e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui, Deus não está falando que deu amnésia nele. Deus não está falando que ele disse assim, olha, é que eu vou me esquecer. Eu bati minha cabeça aqui na parede e me esqueci. Deus ele está dizendo aqui que ele não vai lembrar dos seus pecados para não ficar passando os seus pecados na sua cara, na minha cara. Deus não vai olhar para mim nunca e vai dizer assim, Joyce, tu lembra no dia que tu fez essa merda, no dia que tu fez essa porcaria, no dia que tu fez esse troço, no dia que tu fez essa podridão, tu lembra no dia que tu errou assim, no dia que tu errou assado, tu lembra que tu fez isso, tu lembra? Deus nunca vai fazer isso comigo. E por que, né, algumas pessoas dizem, por que cargas d'água? Se Deus não faz isso, por que cargas d'água te leva você a querer fazer isso contra o seu próximo, meu irmão? Se Deus não passa mais os meus pecados na minha cara, por que você fica revisitando o passado diariamente para ficar condenando o seu irmão por uma coisa que é entre ele e Deus e mais ninguém? O meu passado é entre eu e Deus. Se ele me perdoou, é entre eu e Deus e mais ninguém. O seu passado, o que você fez de errado no seu passado, se entre você e Deus você já pediu perdão e você se arrepende dos seus pecados, ele te perdoou. Eu não posso olhar para o seu passado e te condenar ou reclamar sobre um passado errado de algo que você fez no passado, porque eu também fiz besteira. Talvez os meus pecados sejam até maiores do que os seus. E como é que eu vou apontar então os seus pecados que estavam no passado, que Deus perdoa e não lembra mais? Eu sou maior do que Deus, então, para te julgar, para te condenar? Você é maior do que o Senhor teu Deus para olhar para o pecado do teu irmão e julgá-lo por isso, sendo que ele já foi perdoado pelo próprio Deus? É sério isso? Para pensar um pouco, irmão. Para pensar um pouco, irmã. Nós devemos olhar para o próximo do mesmo jeito que Cristo olhou. Nós devemos copiar Cristo, assim como o apóstolo Paulo nos orienta, sedes imitadores de Cristo. E como é que Cristo olha para o pecador arrependido? Com compaixão, com amor. Para o pecador arrependido, Cristo perdoa os seus pecados. Sabe? Nós devemos amar o nosso próximo. Às vezes o irmão não pecou, não foi nem contra a gente. E eu estou indignado por conta do pecado do irmão. Sabe, o irmão falou mentira para uma outra pessoa. E eu fiquei indignado, mas não foi nem contra mim que ele falou mentira. Eu já estou indignado dessa mentira que ele falou há 10 anos atrás. E Deus já perdoou ele. Sabe? E aí eu fico olhando para essa mentira, eu fico olhando para esse adultério, eu fico olhando para essa mágoa, eu fico olhando para essa fornicação no passado, eu fico olhando, irmão, para com isso, deixa de ser mesquinho, deixa de ser hipócrita, olha para o teu pecado. Mês passado você pecou, e aí você fica apontando o dedo. Sabe o que você deve fazer? Você deve orar. Ore. Você abre a boca e fala assim: Senhor, quero orar em favor do fulano de tal. Um dia ele pecou assim, cometeu adultério. Pai, enche ele do teu Espírito Santo, cuida dele, que ele possa se tornar luz e sal na vida de outras pessoas, que ele nunca caia mais em adultério. Senhor, que ele possa erguer as suas mãos para ti, te adorar, sem condenação, que ele possa participar da tua ceia, tomar o teu cálice, comer do teu pão, que é o teu corpo, sem condenação, que ele possa estar diante de ti íntegro e reto. Ore, meu irmão, pelo seu próximo, dedique tempo em oração pelo aquele que errou. Ore, interceda pela vida do seu irmão e aproveite e peça perdão pelos seus pecados.
Dê apoio ao teu irmão. Chega pro teu irmão e fala assim, fulano, tá precisando orar? Vamos orar junto? Chama ele para orar. Vamos ler a Bíblia aqui? Vamos ler aqui um salmo? Ah, porque ele mora longe. Tem um Google Meet. Tem uma videochamada no WhatsApp. Abre a videochamada no WhatsApp. Não tem mais desculpa, não. Abre a videochamada no WhatsApp. Vão ler a Bíblia. Pega uma passagem da Bíblia lá em João, o Evangelho de João. Lê, um fala o que entendeu, o outro diz o que o Espírito Santo falou para ele. Acabou. Vão orar junto. Sabe, ofereça apoio, encorajamento, oração, como eu mencionei. Lembre que nós todos somos falhos e todos nós, todos, é generalizando, todos somos dependentes da graça de Deus. Não tem um na face da terra que não seja dependente dessa graça. Por fim, quando nós contemplamos o passado, nós devemos nos lembrar da maravilhosa verdade de que Cristo nos perdoa, assim como a palavra de Deus está aí compartilhada na tela do seu celular ou do seu computador. Não sei onde você está assistindo, mas está aqui, ó, Hebreus 8, capítulo 8, versículo 12. Está perdoado. Perdoou outra pessoa. Eu estou arrependido, ele me perdoou. Deus, ele lança fora os nossos pecados no fundo do mar do esquecimento. Ele não fica se lembrando desses nossos pecados. Está aí escrito, irmão. Sou eu que estou falando, não. Pelo amor de Deus, abra sua Bíblia e leia. Está aí escrito. Portanto, não precisamos carregar o peso do arrependimento eterno, mas nós podemos viver em liberdade, porque o sangue de Cristo nos traz liberdade do pecado, sabendo que nós somos amados, perdoados pelo nosso Pai Celestial. Ora, meus irmãos, Deus, sendo Deus, não se lembra mais dos nossos pecados? Por qual motivo você se aplica tanto em lembrar do pecado do outro? A sua aplicação deve ser através da misericórdia. A sua aplicação deve ser através da oração. A sua aplicação deve olhar para o passado e extrair coisas positivas, e não você ficar indignado ou com raiva ou qualquer sentimento que altere o seu humor, estado de espírito ou voz, ou até mesmo a voz. Permaneça firme na fé e não volte a cair no pecado do passado, porque você também pecou. Não foi só seu irmão, é sua irmã. E a conclusão que você pode tirar disso tudo é que nós possamos então olhar para o nosso passado e para o passado do nosso irmão e extrair de lá momentos felizes, de humildade diante dos momentos tristes, porque vão ter lá no baú momentos tristes, vão ter momentos ruins e vão ter os momentos felizes. Você extrai o que há de melhor daquilo dali. Sabe, que nós possamos olhar para a nossa vida passada sem julgar o nosso próximo. Que nós possamos olhar para o passado do nosso irmão sem julgá-lo, mas orando por ele, intercedendo por ele em oração. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai Santo, por ter falado tão grandiosamente no nosso coração. Nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados. Somos pobres, fracos, destituídos e não merecemos a tua presença, não merecemos abrir a tua Bíblia para ler. Não merecemos, Pai. Ainda assim o teu amor nos alcança. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso. Cuida de nós nesse dia. Que nós possamos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, sermos mais misericordiosos, assim como nós buscamos pela tua misericórdia. Que nós possamos ser mais graciosos, que nós possamos perdoar mais e praticar esse perdão, sendo luz e sal na vida do nosso próximo. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro, Senhor. Nos proporciona um dia maravilhoso na tua casa hoje, domingo. Vamos para a igreja, orar, louvar e agradecer pela nossa nova vida, pois sabemos que nenhuma condenação há
para aquele que está em ti, Senhor. E uma vida nova nós temos hoje. É o que nós oramos e é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.